Paula, vamos lá, Paula. Norminha concentrada. Paula, Paula. Sexta brasileira. Somos campeões do mundo. Somos campeões do mundo. Vai se aproximando o perfume do título. O perfume do título. Vai encantando todo esse Brasil. Vai contagiando todo esse Brasil. As meninas de ouro do Brasil. Dois, campeão do mundo! Campeão do mundo, Brasil! Um título inédito e inacreditável para o Brasil. A seleção feminina de basquete não chegou como favorita no Mundial de 1994 na Austrália, mas aos poucos foi conquistando a confiança dos brasileiros. Desde 1953, apenas Estados Unidos e União Soviética venceram o Mundial de Basquete Feminino. Até o Mundial de 94, a melhor campanha brasileira havia sido o terceiro lugar no Mundial de 1971. A seleção feminina brasileira de basquete já havia conquistado o Pan-Americano e o Sul-Americano, mas estava em busca do título mundial para aumentar a galeria de troféus. Conquista realizada em 1994 sob o comando do técnico Miguel Ângelo da Luz. Eu sou Clara Quintaneira, na companhia de Cauã Fialques, e este é o episódio de número 67 do Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Hoje falaremos sobre o título mundial de basquete de 1994, conquistado pela seleção brasileira feminina de basquete. Convidamos o professor de Educação Física e técnico da seleção brasileira de basquete na época, Miguel Ângelo da Luz. Miguel, quando você foi indicado como técnico da seleção, muitas pessoas o criticaram, dizendo que você não tinha experiência para comandar o time. Isso chegou a afetar a sua relação com as jogadoras? Como foi a sua chegada na seleção como técnico? Olá, primeiramente queria agradecer pelo convite e poder compartilhar toda a minha experiência dos títulos, né, tanto o Mundial quanto a Prata Olímpica. Realmente eu fui muito criticado, mas pela imprensa, porque eu era muito jovem, eu tinha 33 anos, 33 para 34 anos, quando eu recebi o convite, e realmente eu tinha pouca experiência, mas já tinha uma bagagem muito grande nos clubes das quais eu tinha passado e as seleções cariocas que eu tinha dirigido também. Então, a seleção existe, né? Existia mais essa rivalidade Rio-São Paulo, então eu era um técnico do masculino, carioca, que tinha quase nenhuma passagem pelo basquetebol feminino. Mas o presidente da confederação na época, o professor Renato Brito Cunha, queria uma pessoa diferente, né? Ele teve alguns problemas com as seleções anteriores, e isso eu sempre falo, quando às vezes eu dou palestra e falo assim, você trabalha que tem sempre alguém te olhando. E foi isso que aconteceu. O presidente Renato Brito Cunha me convidou, eu aceitei. Muitas pessoas já achavam que era falta de ética da minha parte, mas em nenhum momento eu achei, porque eu sou um técnico de basquete, independente seja do masculino ou do feminino, né? E a imprensa paulista caiu de pau em cima de mim, mas foi muito forte. Caricaturas nos jornais, me chamavam de Zé Miguel ou Zé Carioca, dizendo que eu não tinha condição de dirigir a seleção brasileira. Por parte das atletas, não. Eu fui muito bem recebido, lógico, com muita desconfiança por parte delas, que elas não me conheciam, nem eu as conhecia também. Mas a gente encarou esse desafio e, graças a Deus, deu tudo certo. A seleção brasileira enfrentou e derrotou os Estados Unidos por 110-107 na semifinal. Uma vitória acirrada e importante porque as americanas eram as maiores vencedoras desse torneio. Miguel, como estava a confiança e a união do time no início e ao final da competição? Olha, eu sempre digo, Cauã, que quando eu estou querendo ver uma coisa positiva, eu ponho para ver esse jogo, né? Foi um jogo que eu posso falar assim, de tantas partidas que eu dirigi, seja em clubes, seleções carioca, seleções brasileiras, é o jogo que me desperta mais, sabe? Que eu guardo ali um carinho muito grande, porque foi uma aula de basquete que as meninas fizeram, porque tudo que foi passado da nossa comissão técnica, elas executaram dentro da quadra. Todo o nosso planejamento foi praticamente 100%. Nós sabíamos que dificilmente a gente poderia vencer
essa forte seleção americana, que teve uma preparação de 2 anos, e a gente teve uma preparação de 3 meses. Mas se nós seguíssemos a linha, tudo aquilo que foi planejado, a gente teria sucesso. Então, o time estava bastante confiante, saberia da dificuldade que ia enfrentar, a ponto de, no final, nós conseguimos vencer a imbatível seleção americana. Na segunda fase de grupos do campeonato, o Brasil enfrentou a China e perdeu por 97-90 pontos. O que a seleção brasileira mudou para jogar contra as chinesas na final e conseguir vencer? Essa partida era muito difícil, né? Na fase de classificação, elas tinham uma jogadora com 2,7 m, que era considerada a melhor pivô do mundo. E a gente teve muita dificuldade para marcá-la, que a gente não sabia muita informação, dados estatísticos sobre ela, né? Que naquela época, em 94, não tinha essa facilidade que a gente tem os números das atletas, né? Então, isso a gente tinha um vídeo só e era muito mal reproduzido e a gente teve dificuldade em marcá-la. E o nervosismo tomou conta das nossas pivôs, que eram bastante jovens, que era a Alessandra, Cíntia, Leila, tudo com 18 anos. Mas depois desse jogo, a gente foi ganhando confiança passo a passo, quando nós, na semifinal, enfrentamos os Estados Unidos e fomos enfrentar a equipe chinesa, tida como favorita, né? E a gente estudou muito todos os passos, todas as jogadas da equipe chinesa. E as atletas executaram com muita perfeição uma forte marcação sobre a equipe da China. Para vocês terem noção, a equipe da China foi considerada, na Bolsa de Apostas, a segunda seleção. E a nós, de 16 equipes, era a 11ª. Então, a gente foi, eu digo, conquistando, foi muito estudado a seleção, e eu tinha certeza da vitória. Tanto é que eu escrevi num bolso do meu paletó isso: nós iremos ganhar a chinesa e seremos campeões do mundo. Qual a importância da conquista do primeiro título mundial em 1994 pela seleção feminina de basquete, quebrando essa hegemonia dos Estados Unidos e da União Soviética? E qual o legado que foi deixado para gerações futuras do basquete feminino aqui no Brasil após a conquista desse título inédito? Olha, a importância foi demais, porque eu fiz uma pesquisa logo assim que eu cheguei ao Rio de Janeiro, as escolinhas do Brasil todo, de escolinhas femininas de basquete, aumentaram, né? Só que, infelizmente, as federações das confederações não souberam aproveitar esse boom, sabe, de o crescimento do basquetebol feminino, a ponto de a gente teria pela frente, já tínhamos conquistado, pela conquista do Mundial, uma vaga olímpica, mas a gente tinha incertezas da permanência do grupo, né? Porque a Hortência ia querer parar porque queria engravidar, mas a gente conseguimos, aos trancos e barrancos, reunir 2 meses e meio para a Olimpíada de Atlanta e treinar, entendeu? Então, assim, houve um crescimento do basquetebol feminino, houve uma maior procura de meninas querendo jogar basquete. É isso que eu posso pensar que teve um legado. E muitas pessoas, muitos jovens treinadores, que a nossa comissão técnica era muito jovem, também passou a acreditar que poderia ter sucesso na carreira. Ô, Miguel, fiquei com uma curiosidade aqui, se você me permite, fugir um pouco do roteiro. Como vocês, após 30 anos do título mundial, lidam entre si, né? Vocês se encontram, né? Vocês comemoram esse aniversário da conquista do título? Vocês ainda mantêm contato com as jogadoras, comissão técnica? Como é que é a relação de vocês hoje após 30 anos do título mundial? Assim, nós fizemos 10 anos, nós nos reunimos. Fizemos 20, nós nos reunimos, e agora está marcado para o próximo dia 9, o encontro da comemoração dos 30 anos. Eu, pela minha distância, que todo o grupo é de São Paulo, eu sou aqui do Rio de Janeiro. O contato que eu tenho mais é com a Paula. A Paula, volta e meia, a gente conversa, liga um para o outro, passa vídeo, e a gente tem saber um do outro. Mas, infelizmente, pela distância, algumas estão morando fora, a Cíntia está morando fora, a gente não tem esse contato. Mas eu tenho certeza que agora, no próximo dia 9, nós iremos almoçar juntos e comemorar por esses 30 anos. Que bacana, que legal, né? Manter esse contato ainda após tantos anos do título, né?
As melhores colocações brasileiras em Jogos Olímpicos até hoje são a medalha de prata, né, na edição de Atlanta em 1996, uma conquista sua também como treinador, e a de bronze em Sydney 2000. Você acredita que o título mundial em 1994 teve alguma influência nessas duas conquistas olímpicas posteriores? Sim, porque o Brasil começou a ser respeitado no cenário internacional, né? Então, nós fomos para a Olimpíada de Atlanta com muita confiança. Sabíamos que a gente tinha. Para vocês terem noção, em 1992, o Brasil tinha sido o penúltimo lugar na competição, que foi a primeira participação de uma equipe feminina em Jogos Olímpicos. 4 anos depois, a gente foi ser vice-campeão, jogando de igual para igual com os Estados Unidos. Só perdemos na final, tivemos uma campanha invicta. Chega no ano de 2000, já com a direção do Antônio Carlos Barbosa, o time também estava muito confiante. Então, isso ajudou, realmente, o título mundial ajudou muito no 96 de 2000. Como a conquista desse título foi fundamental para o desenvolvimento da modalidade no Brasil, você acha que a Confederação Brasileira de Basquete soube aproveitar os benefícios desse título no longo prazo? O que poderia ser feito diferente por parte da CBB? Olha, uma ótima pergunta, né? É o que eu digo, logo após o Mundial, falei anteriormente, houve um crescimento do basquetebol feminino. Mas, com o passar do tempo, a própria confederação não soube aproveitar isso. Porque, para vocês terem noção, eu era, como vocês falaram, eu era professor, eu tinha 6 empregos em várias escolas, universidades aqui no Rio de Janeiro, né? Então, nós fizemos um planejamento, toda a minha comissão técnica, o professor Sérgio Maronese, foi meu auxiliar, o Hermes Balbino, que foi o meu preparador físico, junto com a coordenação do professor Valdir Pagan, nós fizemos um projeto para a confederação, querendo ser exclusivo da confederação. O que é exclusivo? Trabalhar exclusivo só para a confederação como técnicos, né? O masculino tinha essa função, né? O masculino não apresentou bons resultados, mas tinha uma comissão técnica permanente. E nós levamos o projeto, depois de 96, e fomos negados. Não, vocês não vão ser. Mas a gente falou, a seleção masculina tem um projeto e a gente de continuidade. E o feminino que mostrou medalha, campeonato mundial, vice-campeão olímpico, a gente levou isso. A gente não vai ser exclusivos. Aí, não. Foi aí que eu saí, porque eu tinha outros empregos, alguns empregos me liberavam, mas não pagavam, sabe? Me dispensavam, me liberavam, mas não pagavam. Eu tinha que ganhar dinheiro. Eu estou casado, 2 filhos, na fase de crescimento, tinha que estudar. Aí foi aí um dos motivos que eu saí da seleção. Depois, chegou em 97, uma nova direção da confederação, o presidente dessa gestão me procura. No início ele falou que eu me queria de volta. Depois ele me procurou e começou a perguntar, na época eu tinha 36 anos, 37, aí ele começou a perguntar a idade dos treinadores, né? E todos eles eram 20 anos mais velhos que eu, sabe? Na casa de 57, 58, 60. E o que aconteceu? Aí ele falou assim, Miguel, posso te dar um conselho de pai para filho? Eu falei, pode. Eu tenho a idade para ser seu pai, isso presidente da confederação. Eu falei, pode. Dê um tempo na sua carreira que você está atrapalhando todos esses treinadores que estão aí, que você falou, que tinha essa idade de 56, 60 anos. Eu falei, como assim? Não, dê um tempo na sua carreira. Então, para vocês terem noção, eu tinha sagrado tricampeão pelo Flamengo, na categoria adulto masculino. Eu fui demitido do Flamengo e fiquei sem trabalhar por 3 anos. Entendeu? Eu fiquei assim, ninguém me convidava mais. Eu gostaria de ter dado mais seminários, cursos que a gente dava até 96, depois de 97 eles pararam. Acabaram tudo aquilo que a gente conquistou, apagou tudo. Então, eu só voltei a trabalhar no ano 2000, que eu tive que ir no Comitê Olímpico Brasileiro fazer uma denúncia para o Carlos Arthur Nussmann. Aí, não sei o que aconteceu, aí eu voltei para o cenário do basquete. Você pensou em voltar para a seleção nos Jogos Olímpicos de 2000, Miguel? Sim, eu não vou negar, não, porque quando em 97 ia ter uma eleição da confederação. O presidente, o candidato, na época, falou assim, me chamou assim no canto, falou, Miguelzinho, me chamava Miguelzinho, eu quero você de volta. Beleza, eu volto.
Aí, conclusão, ele ganhou a eleição. Aí ele me chamou na confederação e me fez esse convite para eu parar com a minha carreira, porque eu era muito jovem e estava atrapalhando a carreira do treinador. Eu, quando fui lá, pensava que eu vou voltar. Pensei. Mas não, eu fui afastado por 3 anos. Nem clube eu tinha convite. No último draft da Liga Profissional de Basquete Feminino dos Estados Unidos, a WNBA, tivemos a brasileira Camila Cardoso sendo escolhida pelo Chicago Sky, totalizando 3 brasileiras na competição: Camila Cardoso, Damiris Dantas e Stephanie Soares. E aí não tem como a gente não recordar, né, que do time campeão de 1994, algumas brasileiras também foram escolhidas para a WNBA, como a jogadora Janete e a Ellen Luz. Você poderia falar um pouco sobre como as conquistas mundiais e essas participações na WNBA divulgam e desenvolvem a modalidade no Brasil? Você acha que existe alguma relação entre essas conquistas da seleção brasileira feminina de basquete e a presença de brasileiras na WNBA? É como eu te comentei, Clara, o Brasil começou a ser mais respeitado no cenário internacional, né? A Janete, que foi tetracampeã da WNBA, teve a Ellen, teve a Marta, a Paula e a Hortência nunca quiseram jogar na WNBA. Então, o Brasil foi conquistando espaço. Aí vai, ganha 2 medalhas olímpicas. Também a Cíntia jogou, a Alessandra jogou. Aí depois teve um hiato, uma lacuna muito grande. E agora, com o trabalho dessas meninas que vão muito cedo para fora. A verdade é essa. Essa menina que foi draftada agora pelo Chicago, né? Ela foi com 13 anos, ela era de Minas Gerais, foi 13 anos para os Estados Unidos, e não foi um trabalho feito aqui no Brasil. Mas o que eu digo, se o Brasil tiver um trabalho forte, eu tenho certeza que dessas 3 podem virar 10, porque nós temos aqui no Brasil muito potencial para o esporte. Só que, infelizmente, não é levado a sério. E não tem um trabalho de base muito forte para que essas meninas consigam desenvolver o seu jogo. Você acha que, por exemplo, a Camila Cardoso, ela justamente foi muito jovem para os Estados Unidos para procurar, né, uma base de basquete que ela não encontrava aqui no Brasil? Sim, então, alguém deve ter despertado. Você deve ser uma menina alta, tem potencial, levou-a para os Estados Unidos, entendeu? A própria Damires também conseguiu fazer uma base aqui em Santo André, mas depois foi jovem lá para o exterior. Então, e muitas delas, muitas meninas jovens que têm esse potencial estão procurando outros centros, né? Até Portugal tem muitas meninas jovens procurando Portugal. Ah, Miguel, mas Portugal não tem um basquete feminino forte, mas é uma porta de entrada ou para a Europa ou para a própria alguma universidade americana para chegar à WNBA. Então, assim, eu acredito muito no potencial dessas meninas, né? Eu tenho certeza que elas vão valorizar essa WNBA que está começando agora, elas vão ter muito sucesso e divulgar o basquete brasileiro no exterior. Agora é a hora do quadro Leme Indica, no qual recomendamos livros, filmes e séries. No Passes em Passes, nossos convidados participam e você fica por dentro dos conteúdos relacionados ao tema de cada episódio. Miguel, você tem alguma indicação para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje? Pode ser filme, série, livro, trabalho, documentário. Primeiro vou fazer a minha propaganda, né? Porque eu fui, como vocês aí são da UERJ, né? Uma universidade que eu respeito muito. Antes da pandemia, eu fui procurado pelo pessoal da USP e 2 professores da coordenação de jornalismo esportivo, eles estão fazendo a minha história, já está toda escrita e deve ser lançada no segundo semestre pós-Olimpíada, né? Então, eu tenho certeza que quando puder eu divulgo para vocês e quem sabe não faço um lançamento aí na UERJ. Em relação a esses livros, eu gosto muito de biografia, principalmente de biografia do esporte. Eu li, por exemplo, um livro chamado Imparável, da Maria Sharapova. Né? É uma história muito legal, uma menina que teve que sair do seu país, da Rússia, ir para os Estados Unidos muito jovem. Acho que vale a pena
a leitura. E outro também que eu gostei muito, que eu ganhei, foi o do Tandy. O do Tandy e o próprio Guga, tenista, né? Então, essas biografias sempre me ajudam e motivam, principalmente as pessoas, não do esporte, mas de outras carreiras. Por exemplo, o meu livro é um livro como se fosse de autoajuda. Eu sou uma pessoa carioca, da Zona Norte. Eu não passei fome, mas eu passei muita dificuldade e a gente chega a alcançar o topo do mundo, né? E hoje eu estou lendo um livro muito legal que a gente de esporte, mas é chamado O Animal Social. Essa conturbada coisa de bullying, política, vários temas, vale a pena a leitura também. E agora, chegando já no final do episódio do Passes em Passes, nós vamos para a nossa última pergunta. Miguel, quando a gente fez esse roteiro, né, pensamos muito na Liga de Basquete Feminino, a LBF, que é atualmente a principal competição da modalidade no Brasil. E eu, Clara, tenho muito interesse sobre esse assunto, né? Inclusive, a gente conversou, que foi o tema da minha monografia, defendida em maio de 2022. E eu queria saber de você, assim, como você acha que a LBF, né, essa competição, ela pode ser potencializada a partir das conquistas da seleção brasileira e das participações das atletas no exterior? Não, eu acho o trabalho da LBF maravilhoso, entendeu? A única crítica que eu faço é que eu acho assim, para a equipe ter participação, ela tem que ter o trabalho de base, entendeu? E algumas equipes não a fazem, entendeu? Então, eu acho assim, minha crítica, mas o trabalho de divulgação, o trabalho de mídia, a gente tem jogo televisionado, a gente tem jogo na TV aberta, jogo em TV a cabo, eu acho muito legal, porque isso mostra cada vez mais o interesse do basquete feminino pelo público, que andou meio esquecido ultimamente. Então, eu acredito isso ao trabalho da LBF, que é um trabalho maravilhoso. Fim de papo no Passes em Passes, agradecemos a sua audiência. Gostou do episódio de hoje? Então aproveita e segue a gente lá no Instagram e no YouTube, no @LemeUERJ, e acompanhe os textos do nosso site em leme.uerj.br. Miguel, a gente quer agradecer a sua presença e o seu aceite no episódio de hoje. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, espero ter atingido a expectativa de vocês e continue trabalhando na carreira de vocês, divulgar mais o esporte, que é isso que a gente precisa. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu.